Agora a gente fala do governo, que tem muito que se explicar, né, Fernando? Já que a gente está falando de carros, o seguinte, de veículos, os do governo do estado em Santa Catarina, pelo jeito, não ficaram estacionados. Não ficaram parados. Rodaram muito. No ano passado, como você disse, rodaram, mas rodaram muito. Foi de gastar pneu. Sabe o que eu estou falando? Olha só, o governador Carlos Moisés tem 10 dias agora para dar explicações ao Tribunal de Contas do Estado. Coitado desse Carlos Moisés também, hein? Vai ter que pegar e vai ter que explicar algo que nem foi ele que fez. Sabe por que eu tenho cuidado para falar sobre isso? Porque é o seguinte, a gente está falando de uma investigação. Claro que agora o responsável pelo governo do estado é o Carlos Moisés, ele vai ter que realmente dar explicações. Só que isso aconteceu no ano passado e o Tribunal de Contas está com os olhos bem abertos. A explicação é mais ou menos essa aqui, ó. No ano de 2018, tudo de acordo com o Tribunal de Contas, que é quem fica de olho nas contas do estado, servidores públicos aqui de Santa Catarina, cerca de 700, gastaram nada mais nada menos do que 38 milhões de reais com combustíveis. 769 servidores do estado gastaram 38 milhões de reais com combustíveis para os próprios carros. O que acontece? Eles abastecem e depois o estado reembolsa. Isso deve acontecer na sua empresa também. Você utiliza o carro próprio, depois o governo do estado, depois o seu patrão, no seu caso, pega a notinha e reembolsa. Só que 700 servidores gastando nada mais, nada menos do que 38 milhões de reais. E o detalhe da informação de Marcos Franzoni é a seguinte, hein? De acordo com Marcos Franzoni, dava para fazer o quê? Abastecer um tanque por dia. Cada servidor desse daí, 769, conseguiria abastecer um tanque por dia com o dinheiro que foi gasto no ano de 2018. Por isso agora as explicações têm que vir. E o detalhe da informação você confere com a gente agora na reportagem de Marcos Franzoni. O procedimento instalado no Tribunal de Contas tem quase 500 páginas. Além de exigir explicações do governador, o documento pede regulamentação dos pagamentos em 60 dias e suspende o pagamento de verbas de reembolso aos servidores. De acordo com o TCE, foram beneficiados servidores dos cargos de auditor fiscal, auditor interno, contador da Fazenda, defensor público e procurador. Para gastar os 38 milhões de reais, os 769 servidores teriam que todos usar quase um tanque de combustível por dia durante todos os dias do ano, considerando fins de semana, feriados e até o período de férias. Enquanto o poder público sofre para controlar os reembolsos, a iniciativa privada já usa a tecnologia a seu favor há pelo menos 2 anos. Esta empresa de Florianópolis é uma das poucas do Brasil a desenvolver um aplicativo de controle. Basicamente, os motoristas precisam somente indicar com um único clique o início e o fim da viagem. A partir daí, tudo é monitorado e calculado automaticamente. Até despesas extras, como pedágio, alimentação ou um pneu furado, podem ser incluídos no sistema. Basta tirar uma foto do comprovante do pagamento. Todos os dados vão parar numa planilha e podem ser checados pelo administrador. No caso de órgãos públicos, os dados poderiam, inclusive, estar disponíveis no portal da transparência e boa parte do problema estaria solucionado. Então, a grande maioria declara, através de um painel ou de uma planilha de Excel, quantos quilômetros eles rodaram por mês, mas a gente não tem realmente essa precisão e essa assertividade de quantos quilômetros realmente foi rodado. E aí, com uma ferramenta como a nossa, a gente consegue ter um processo muito mais correto, muito mais transparente, e que possibilita aí, tanto redução de custos, quanto automação mesmo do processo, A solução pode ser simples e barata. Essa aqui é a empresa que desenvolve o aplicativo de reembolso e controle. Uma mesa, poucos funcionários e ótimas ideias. E o custo para o poder público seria baixíssimo, algo em torno de R$ 30 por usuário, ou seja, 1.000 servidores, cerca de R$ 30 mil. O presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e à Inovação em Santa Catarina alerta que, para trazer a tecnologia para a administração pública, são necessários alguns ajustes, principalmente no que diz respeito a aspectos legais. Ele afirma que o Estado tem interesse e que deve especificar em editais as necessidades da administração pública e esperar das empresas as soluções,
e que esse processo deve começar já no próximo semestre. Tem uma questão que tem que ser ponderada em relação à administração pública, é que existem vários regulamentos e que toda a ação do Estado, ela pressupõe uma determinação legal. Então, o Estado só pode fazer aquilo que estiver determinado em lei, né? Diferente do setor privado, que ele pode fazer tudo aquilo que não estiver proibido em lei. Então, o que é preciso, às vezes, é que essa tecnologia seja adaptada para as necessidades do Estado. Pode ser legal, está dentro do que o Estado pode gastar, mas pode ser também imoral. Com tantas dívidas que o Estado tem, a começar pela área da saúde, que já chegou a quase R$1 bilhão, gastar 38 milhões com combustíveis. Um hospital do interior do Estado, sem pagar a conta de luz por conta de R$200 mil. Não dá para entender. Em nota, o governo do Estado diz que está editando um decreto para regulamentar os critérios de pagamento do auxílio combustível. O que quer dizer isso, Fernando? Traduz para a gente. Quer mudar as regras. O governador vai assinar um decreto, um documento para mudar as regras e rever essa forma de pagar os combustíveis para os servidores que utilizam o próprio carro, mas que depois precisam ter o combustível reembolsado pelo governo. Ao mesmo tempo, a Secretaria de Administração está fazendo um levantamento de quantos servidores recebem o benefício. O governo diz ainda que vai enviar no prazo as respostas aos questionamentos do Tribunal de Contas do Estado, até porque o governo também tem que saber o que aconteceu em 2018, tem que saber o que aconteceu no governo passado, até para não cometer os mesmos erros. Porque, na minha opinião, é um erro. Gastar R$38 milhões com 700 servidores públicos, na minha opinião, é um erro. Onde que o governo está até economizando em papel, como é que vai gastar tanto combustível assim? E a gente nem está falando de todos os servidores, sem contar os carros próprios do governo, sem contar o combustível que o governo já paga diretamente para o servidor. A gente está falando só daqueles carros que são abastecidos pelos proprietários, servidores, e que depois são reembolsados.